Todos esses projetos foram realizados pelos alunos sem o uso de um passo a passo. Quando conduzidos da maneira correta, eles conseguem dar vida às suas próprias criações sem que digam exatamente o que fazer. O objetivo de um professor ou uma professora que trabalha com uma proposta maker não é apresentar o passo a passo da atividade, mas dar a base necessária para que seus alunos criem projetos originais. E para conseguir fazer isso, eu criei uma estrutura chamada RCC, que é o Roteiro de Condução Criativa. Essa estrutura vai permitir que você conduza atividades criativas, sem precisar usar um passo a passo. E essa estrutura que eu vou apresentar para você nesse vídeo agora. Antes da gente entender a estrutura do RCC, é importante entender por que trabalhar projetos sem um passo a passo. Bom, o primeiro ponto é pela dificuldade que um professor vai ter para colocar todos os alunos no mesmo ritmo. Pensa só, uma sala de aula tradicional tem 15, 20, 30, até 40 alunos. Imagina colocar todos esses alunos no mesmo ritmo, todos os alunos nesse mesmo passo. Você vai ter alunos mais rápidos que vão entender o seu comando muito rapidamente e aí vai ficar ou entediado ou vai começar a atrapalhar a aula. Você vai ter aqueles alunos mais lentos que você vai precisar falar do comando mais algumas vezes e esse aluno vai se sentir meio coagido, vai se sentir com a autoestima baixa porque vai sentir que está atrapalhando todo o restante da turma. Basta um passo que você não dá, que o aluno perde e ele não consegue terminar o projeto. Então, quando você coloca todos os alunos no mesmo ritmo, esse trabalho, essa proposta fica extremamente exaustiva para o professor. E daí que vem aquele argumento do professor dizer assim, olha, isso é muito legal, mas eu não tenho tempo de aplicar isso na minha realidade. Porque é muito exaustivo fazer, imagina assim, todo dia ou toda semana. Como isso toma muito tempo, ele acha que não consegue fazer muitos projetos e acaba desistindo dessa proposta. O segundo ponto é que, ao trazer projetos sem passo a passo, o aluno tem chance de ir para um caminho mais conectado ao seu próprio interesse. Quando você traz uma mesma atividade para todo mundo, pode ter alunos que vão gostar, pode ter alunos que não vão gostar e tem alunos que vão ser mais neutros. Mas quando você traz uma possibilidade de ele colocar a sua cara, o seu tempero, ele consegue se sentir muito mais parte daquele projeto, muito mais conectado, e com isso ele vai se empenhar muito mais. Um outro ponto de você trazer atividade sim, um passo a passo, é que você não gasta muito tempo super planejando a atividade. Você não precisa descrever exatamente quais são as 37 etapas. Você vai ter uma proposta muito mais simples para conduzir essa atividade. Um outro ponto muito importante também é que você não se sente refém da próxima ideia criativa. O que eu mais vejo no meu Instagram são pessoas que, quando vem um projeto bacana, perguntam, cara, eu quero o passo a passo dessa atividade, como é que você faz? E aí, beleza, ele tem o passo a passo dessa atividade, conduz com os alunos. E depois, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua próxima ideia? Você vai esperar ter um outro passo a passo para conduzir com seus alunos? Então, quem depende de passo a passo fica refém da próxima ideia criativa. Mas quem trabalha sem esse passo a passo consegue pensar em novas possibilidades. Inclusive, os próprios alunos acabam trazendo propostas que são muito interessantes. E agora, pensa na seguinte situação. Se é difícil para uma pessoa pensar em uma atividade criativa, né? É desafiador uma pessoa pensar numa atividade criativa, 30 pessoas é muito mais simples, é muito mais fácil. Então, você não precisa estar reinventando a roda a todo momento. E o outro grande motivo é que você tem projetos muito mais criativos, muito mais interessantes, que vai envolver muito mais os seus alunos. Bom, agora que você já entendeu vários bons motivos para trabalhar com atividades sem o passo a passo, vou mostrar aqui um pouco dos erros, né, que as pessoas acabam cometendo ao fazer esse tipo de atividade e acaba desistindo porque comete esse erro. Bom, o grande erro é fazer uma atividade com uma temática muito livre, extremamente aberta. Então imagina a seguinte situação, você coloca um monte de material na sua sala, desde material sucata, papelão, garrafa PET, palito de picolé, coloca elementos de eletrônica, LEDs, motor, pilha, bateria, ou até elementos de robótica. E você diz para os seus alunos assim, façam o que você quiser. Sabe o que vai acontecer? Nada. Eles não vão fazer nada, eles não vão saber nem por onde começar. Primeiro porque vários daqueles elementos ele não sabe nem usar, e outro porque ele vai ter tantas possibilidades que ele não consegue pensar em nenhuma. É o que eu chamo de síndrome da redação do tema livre.
Eu lembro quando eu estava na época da escola e a professora de redação falava assim, hoje a redação tem tema livre, eu travava. Por quê? Porque eu podia falar desde aquecimento global até as minhas férias. Então era tanto tempo escolhendo o tema que eu acabava travando. Se ela dissesse assim, ó, você vai falar sobre isso, eu já conseguia fazer a atividade rapidamente. Essa questão da criatividade, muitas vezes a gente acha que o mais importante é deixar aberto, mas em muitos momentos nós precisamos limitar. É um processo que nós chamamos de limitação criativa. Olha só, vou mostrar na prática para você como é que isso funciona. Pensa em 5 palavras. Agora eu quero que você pense em 5 países da Ásia. O que você acha que foi mais fácil, né? Pensando nas 5 palavras, 5 países da Ásia. Quando eu falo de pensar apenas nos países da Ásia, vem muito mais rápido. Você está restringindo, e aí já vem China, Japão, Indonésia, já vai pensando em vários países. E eu digo mais, se eu perguntar isso para 10 pessoas diferentes, provavelmente esses 5 países também serão diferentes. Pode ter um ou outro que vai ser igual, mas terão projetos diferentes ali. Então, o que é o nosso trabalho como alguém que está trazendo uma proposta maker? Procurar o equilíbrio entre liberdade e controle. Muitas vezes a gente vai ter que trazer esse processo de limitação criativa, né? Você vai restringir por um tema, vai restringir em materiais, vai restringir em várias outras situações. Mas também você não vai ficar dando o mesmo passo a passo para que todo mundo saia com o mesmo projeto no final. A função de um professor maker é direcionar o aluno. Senão, a gente podia dizer assim que bastava ele ter um acesso ao YouTube e acesso ao ChatGPT que ia aprender qualquer coisa. Não precisava de professor, não precisava de escola. E a gente sabe que não funciona assim. Ele precisa ter alguém para facilitar, para instigar, para direcionar. E essa é a sua função na condução de projetos. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro de como é que funciona esse processo de condução criativa. Olha só, há algumas semanas eu estava na minha aula de itinerário formativo do ensino médio e conduzi uma atividade muito simples, que era a atividade do labirinto de papelão. E nessa atividade eu não trouxe o passo a passo de como fazer esse labirinto. O que eu fiz? Eu mostrei essa imagem aqui. Nós temos aqui 4 tipos de labirintos diferentes. Temos um labirinto que é totalmente feito de papelão, temos um labirinto que é feito de canudinhos, um labirinto que é feito ali com, acho que é rolo de papel higiênico, não sei, e o outro que eu acho que são uns pedaços de EVA mais grosso. Qual é o meu ponto aqui? Quando eu realizei a atividade, eu mostrei para os meus alunos, né? Só dele ver essa imagem, ele entende que é possível criar um labirinto e que existem diversos materiais para realizar essa atividade. Então, com isso, eu não precisei ficar explicando passo a passo. Eu trouxe ali a proposta e eles começaram a realizar. E olha só o resultado. A gente teve muitos projetos interessantes, né? A gente percebe que, beleza, todo mundo fez um labirinto, mas alguns fizeram projetos maiores, outros fizeram projetos menores e cada um colocou a sua identidade. Mas o mais interessante foi esse projeto aqui, olha só. É um labirinto que eu chamei de labirinto bidirecional. Então aqui ele colocou, né, a estrutura comum, mas se você perceber, em um determinado momento ele vai virar, né, o labirinto, ele vai para uma outra direção. Olha que legal. Ele vai, quando ele vira, ele vai para uma outra estrutura e começa a ir, como dizer assim, para uma nova fase, colocou uma rampinha, colocou várias estruturas diferentes. Então, é um projeto que é bem interessante, e o mais legal disso tudo é perceber que isso só foi possível porque a proposta foi aberta, né? A proposta foi criativa, eles podiam fazer da forma como eles desejavam. Eu não sei se ele se baseou num labirinto que já existia ou se foi da cabeça dele, mas olha só, isso só aconteceu porque eu deixei a proposta aberta. Né, um outro exemplo foi o projeto da máquina de Goldberg, né, uma estrutura de efeito cascata que eu conduzi lá com os alunos da comunidade Ensino Maker, da minha capacitação online. Olha só, vou te mostrar aqui 3 exemplos de projetos que eles realizaram.
aqui nós temos 3 propostas, onde eles usaram os recursos que eles tinham em casa, né? Foi pegando ali dominó, papelão, e aí conseguiram criar projetos super interessantes. Então, com recursos de baixo custo, e você percebe claramente que um projeto é completamente diferente do outro. Por que que isso deu certo? Porque nessas 2 atividades eu usei a estrutura do RCC, do roteiro de condução criativa. Bom, agora que a gente já entendeu a essência do RCC, eu vou te mostrar como é que ele funciona na prática. O RCC ele é estruturado em 4 etapas. A primeira delas é a apresentação do tema e da proposta. Como é que é essa etapa? Aqui eu vou apresentar a ideia sobre o projeto. Eu vou falar o que a gente vai fazer, eu vou começar a fazer o aquecimento da turma para essa temática. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar a temática da máquina de Rube Goldberg, eu poderia perguntar o que é uma máquina de Rube Goldberg. Esse nome às vezes pode parecer estranho, né, para eles. Não sei, acho que eu nunca vi falar sobre isso. Então eu começo a mostrar vídeos, né, seja de desenhos animados, seja de vídeos do YouTube, e depois continuo perguntando para eles. Pode ser que nesse momento eles vejam, né, que já viram algo parecido, vão dar os exemplos deles e a gente começa a conversar sobre essa proposta. E aí eu apresento os materiais disponíveis e falo, olha só, você precisa fazer essa atividade, tem que ter pelo menos 5 materiais diferentes, essa estrutura tem que durar ali o percurso inteiro de uns 6 segundos, e beleza, agora pode fazer atividade. É só isso. Então você apresentou o tema e apresentou a proposta. E nessa etapa também você pode conectar um conteúdo curricular. Por exemplo, uma professora da comunidade Ensino Maker estava trabalhando uma temática de geografia. Ela queria trabalhar sobre a região centro-oeste. Então, como é que seria essa primeira etapa no RCC? Ela perguntar sobre a região centro-oeste, o que os alunos já sabem sobre aquilo. Às vezes eles vão falar, eu sei que é lá que fica a capital do país, né, que é Brasília. Vou saber sobre o Cerrado ou sobre o agronegócio. Então, você vai conversando com os alunos sobre aquilo. E aí, no caso dela, ela foi e propôs a atividade. Então, beleza, agora vocês vão usar recursos de sucata e eletrônica para trazer coisas que representem a região centro-oeste. Então, aqui nós temos, né, a apresentação do tema e da proposta. Beleza. Agora a gente pode ir para a segunda etapa, que é a etapa de repertório. Uma etapa muito simples, mas que representa aí o grande pulo do gato para a gente não dar o passo a passo, né? E fugir aí dessa síndrome da redação do tema livre. Só para você ter uma ideia, eu estava conduzindo uma atividade com os meus alunos do itinerário. A primeira atividade que eu conduzi com eles eu queria conduzir a atividade da catapulta, né? Que eles construíssem uma pequena catapulta usando recursos simples. E como é que eu comecei a atividade? Perguntando, né, se eles conheciam uma catapulta. E aí veio toda aquela história, né? Era na Idade Antiga, tinha as catapultas, eles já tinham visto algo parecido e tudo mais. Agora imagina a seguinte situação. Eu fiz esse aquecimento, né? Apresentei o tema, eles lembravam que era uma catapulta. E agora eu falo assim, agora vai lá e cria a sua própria catapulta. Não vai dar certo, eles vão travar. Mas olha só, quando eu trouxe essa simples imagem com 4 propostas de catapultas diferentes, né? A gente tem catapulta aí com um pregador de roupa, tem catapulta com um palito de picolé, tem catapulta aí com lápis. Então são 4 propostas diferentes. Simplesmente ao mostrar essas imagens, os alunos já conseguiram aí se sentir inspirados e criar a própria catapulta. Eles não precisavam do passo a passo. E aí o que acontecia? Eles se inspiravam, né, naquela imagem, meio que tentavam copiar, ou então acontecia algo mais interessante, começava a criar algo completamente diferente, uma catapulta totalmente original. Então eles não precisaram de um passo a passo, mas eles precisavam de um direcionamento, eles precisavam de um repertório. Então foi uma etapa essencial. E como é que eu apresento esse repertório? Você pode trazer fotos, né, como eu mostrei lá na atividade do labirinto, como eu mostrei na atividade da catapulta. Você pode trazer vídeos, né, de situações relacionadas a esse projeto. Você pode trazer projetos físicos, projetos reais. Você pode fazer ali uma tempestade de ideia com os alunos, né, inclusive antes de mostrar as possibilidades. Você pergunta para eles, como é que a gente faria um projeto lá sobre a região centro-oeste? Vai perguntando o que eles podem fazer. Tudo isso vai fazê-los destravar. O que é interessante também no repertório é que você traga projetos que sejam o mais diferente possível. Então, lá na catapulta, eu tinha desde lápis de escrever até palito de picolé. Então, com isso, a pessoa entendia que tinha uma grande variação de possibilidades e, às vezes, ela fazia até com um material diferente do que eu propus. Então, essa é a segunda etapa, a etapa de repertório.
E aí, nós vamos para a terceira etapa, que é da execução do projeto, que é o coração da nossa atividade, é o momento em que eles vão colocar a mão na massa. A etapa de repertório, de apresentação da atividade é uma etapa curta. A parte da apresentação vai de 5 a 15 minutos, o repertório também, 5 a 10 minutos. Aqui, na execução, vai ocupar 70% do tempo de aula. Então, se você tem uma aula ali de 1h40, 1h50, você vai ter ali mais de 50 minutos, 1h10 para eles colocarem o trabalho em prática. Pode ser que esse tempo seja de várias semanas, enfim, é o que tiver adaptado à sua realidade. E o que é mais interessante nessa atividade? Você já apresentou a proposta, você já apresentou o repertório, agora é com eles. E o seu trabalho qual é nesse momento? É você se tornar um professor facilitador. E o que é um professor facilitador? É aquele professor que não vai dizer exatamente o que os alunos precisam fazer, mas você vai acompanhar as atividades. Você vai ver o progresso de cada grupo, você vai ver o que os alunos estão fazendo, vendo como é que está se saindo. Se eles tiverem dúvidas, você vai e responde. Na verdade, existe uma técnica muito boa para fazê-los pensar no próprio projeto. Toda vez que meu aluno pergunta alguma coisa, né, sobre o projeto, como é que usa alguma coisa, eu pergunto para ele, como é que você fez? Como é que você já tentou fazer? Eu sempre rebato uma dúvida, com outra pergunta, para que ele pense sobre o processo e comece a pensar sobre a sua própria jornada, porque senão o aluno fica muito viciado em ter o professor respondendo para ele o tempo todo. E aí, à medida que ele vai pensando sobre o próprio processo, ele vai ficando mais autônomo. Então, essa é uma função também, né? Tirar as dúvidas, instigá-los a pensar. E também aqueles alunos que estão meio travados, né? Pode ser travado porque não conseguiu ainda pensar numa ideia, porque ainda tem alguma coisa mais técnica ali. Como é que eu acendo um LED? Às vezes ele não entendeu muito como é que faz isso. E o seu trabalho é fazer com que ele continue executando o projeto. E aí, a mão na massa vai rolando e você vai passando nas salas, vai passando nos grupos, né, para ver a atividade acontecendo. Terminada essa etapa, você vai para a etapa de apresentação final, onde eles vão apresentar os projetos para outras pessoas. Pode ser para a própria turma, pode ser até para a escola ou para a comunidade. E por que essa etapa ela é muito importante? Porque, primeiramente, né, ela faz aumentar o comprometimento. Quando ele sabe que o seu projeto vai ser visto por outras pessoas, ele sabe que vai ter que caprichar um pouco mais, vai ter que trazer uma proposta interessante. Então, tudo isso faz com que a pessoa capriche mais no projeto. Outra coisa que é interessante também é porque traz um aumento de repertório. Cada grupo de aluno vai mostrar o que fez. Agora, imagina, depois dessa jornada, onde cada um mostrou uma proposta diferente, todo mundo ali saiu um pouco mais inteligente, todo mundo saiu ali com um pouco mais de repertório de ideias que jamais teria imaginado. Então, é um processo muito rico, tanto para os alunos como para o próprio professor que está facilitando a atividade. Então, resumindo, né, quais são as 4 etapas do RCC? Quais são as 4 etapas do roteiro de condução criativa? Primeiro, a apresentação do tema e da proposta. Depois, você vai para o repertório, mostrar ideias de projetos. Depois, vai executar o projeto, é a hora que eles vão colocar a mão na massa e você fica ali como facilitador. E depois, vai para a apresentação final, onde eles vão mostrar o projeto para os alunos, para os outros colegas, e vão ter ali um aumento de comprometimento e aumento de repertório dessa jornada. E é assim que você conduz um projeto sem usar um passo a passo. A atividade ela fica muito mais interessante, o professor trabalha de uma maneira muito mais leve, não fica estressado, não fica surtado, você não fica se sentindo refém da próxima ideia, as ideias vão surgindo dos próprios alunos, e também não fica preocupado, né, de o aluno passar por uma experiência frustrante porque o trabalho não saiu exatamente como estava projetado ali naquela atividade. Então era isso que eu queria compartilhar com você. Eu queria saber se você já até conhecia o RCC e também, se você gostou desse vídeo, curte, salva, compartilha com aquele professor, com aquela professora que está querendo conduzir projetos criativos, mas não sabe como fazer, beleza? Comenta aqui embaixo qual foi a sua maior lição que você teve nesse vídeo. E é isso. Chega de procurar passo a passo de projetos e vamos instigar a curiosidade da nossa garotada.